Olá, começa agora Uberlândia de ontem e sempre. Um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. No História nas Escolas, é a vez da Escola Estadual Tubal Vilela. No Celcices dessa semana, Celso Machado escreve sobre suas implicâncias. E no quadro Passeio pelo Passado, histórias de quem lembra do antigo supermercado Alô Brasil. No Papo Gerais, Celso Machado entrevista Orivaldo Vieira de Paiva. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Uberlândia de ontem sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que permanece. É a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. Vamos exibir o último capítulo da terceira temporada do projeto História nas Escolas. Hoje relembramos a história do patrono e ex-prefeito Tubal Vilela. A dona Eutildes, que era mãe do senhor Tubal Vilela, ela teve a criancinha, o primeiro filho dela, Tubal Vilela da Silva, com 12 anos de idade. Então necessitou de algumas pessoas da família para ajudá-la a cuidar da criancinha, porque ela era uma criança, uma menina, né? Muito novinha. Então a família toda se mobilizou, porque ela se casou muito novinha, então não tinha experiência nenhuma de como cuidar de uma criança, de como dar banho no neném, cuidar do neném, passar a noite assim, cuidando de tudo que uma criança chora, quer mamar, precisa trocar de roupinha e tudo. Então a família toda se mobilizou para ajudar a cuidar do Tubalzinho, do menininho novinho. Uberlândia era uma cidade muito pequenininha, porque ele nasceu em 1901. Então, em 1901, Uberlândia estava começando a ser cidade, começando a desenvolver, era muito precário tudo aqui na cidade ainda, né? E era uma cidade muito pequenininha e só com o passar do tempo é que se desenvolveu e foi tendo esse movimento, esse dinamismo que a cidade tem hoje, né? Tubal Vilela foi uma pessoa muito importante na história de Uberlândia. Foi prefeito da cidade, exerceu o cargo de deputado estadual, foi um comerciante muito ligado ao processo assim, de desenvolvimento da nossa cidade. Em um determinado momento da história de Uberlândia, né, se mostrou assim, muito interessado em trabalhar com o parcelamento do solo, loteamentos. Uma boa parte da cidade resulta de loteamentos que foram feitos por ele. E fez um preço parcelado, permitindo que as pessoas que tinham um trabalho, por exemplo, eram lavadoras de roupa,
eram empregadas domésticas. Ele começou a fazer a venda de terrenos parceladamente, então a pessoa podia dar um dia do rendimento do trabalho como mensalidade para comprar um terreno. Uma expansão muito grande do fornecimento de água. Ele fez o primeiro serviço de fornecimento de água para a nossa cidade. Ele prestou, então, esses grandes serviços à nossa cidade. Antes do mandato, ele era uma pessoa muito ativa e depois do mandato continuou também, né? O seu Tubal foi um prefeito que imprimiu um dinamismo muito grande à cidade. E ele foi prefeito numa época em que a política estava tomando um rumo muito positivo. Ele ia muito a Belo Horizonte para procurar trazer benefícios para a cidade, fundação de escolas, melhorar a administração da cidade. E ele se dava com muitas pessoas que eram importantes naquela época para a administração. Então, quando ele foi prefeito, ele já era adulto, já havia cursado muitos anos de escola e tudo. Ele tinha outra visão de Brasil e também ele já tinha muitas ideias para o desenvolvimento. Posso dizer isso porque, como meu pai era muito amigo dele e era secretário da prefeitura, eu algumas vezes assisti a conversa deles até na casa dos meus pais, fazendo planos de como trabalhar em prol da população de Uberlândia, como é que deveria ser tal projeto, aquele outro projeto. Ele trabalhou muito pela Associação Comercial de Uberlândia para levar oportunidade de desenvolvimento para a cidade. Ele foi um prefeito muito criativo e trabalhador. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Paulo, você já parou para pensar quais são as suas implicâncias? Olha, Thaisa, nunca parei para pensar nisso, não. Mas hoje vamos conhecer as implicâncias do Celso. O título do Celcices é exatamente esse: Minhas Implicâncias. Olá! Tenho, mas quem não tem as suas implicâncias? Este o tema do Celcices desta semana. Tenho minhas implicâncias, reconheço, certamente igual a todo mundo. Mesmo assim, me incomoda e me pergunto o porquê disso. Que motivos me levam a não engolir fulano ou beltrano? Pode parecer contrassenso, mas não raro implico comigo por ter minhas implicâncias. Questiono se minha pouca simpatia por alguém não seja um problema meu, não dela.
Algumas vezes, não tantas assim, procuro corrigir essa falha, tentando não rotular quem não me desperta uma boa química. Ver se consigo descobrir comportamentos que possam modificar minha opinião. Para isso, entendo que o convívio seja sempre a opção recomendável para nos permitir conhecer melhor qualquer ser humano. Confesso que fico feliz quando descubro que a falha é minha. Nessa hora, mudo imediatamente minha percepção. Até aí, ótimo. O problema é que quando a pessoa com quem implico, por me aproximar dela, se mostra bem pior do que aparentava. E isso, infelizmente, costuma ser mais frequente do que eu ter que desimplicar. Porque me vem a nítida sensação de que devo dar mais atenção ao que me leva a implicar com quem quer que seja. Que não é à toa que existe a expressão "a razão tem razões que a própria razão desconhece". Que também existe sim intuição masculina e funciona. Até a próxima semana e pode ficar sossegado porque você não está escalado no time das minhas implicâncias. Alô Brasil foi uma grande rede de atacadistas que tivemos em Uberlândia. Entrevistamos algumas pessoas que lembraram de curiosidades da época. Quando eu consegui trabalhar, trabalhei no cargo de motorista e entregador. A gente carregava o caminhão e saía para entrega. Eu entregava para as casas Alô Brasil, que era o atacadista, né? E na época que eu trabalhei já não tinha mais o supermercado já tinha fechado. Eu conheci o supermercado assim, que a gente comprava muito lá, mas assim, eu trabalhei mesmo, foi para as casas Alô Brasil, que era atacadista que entregava para o varejo, né? Onde é o Leal, na Tibério, lá tinha um Mini, eles falavam Mini Alô Brasil, na época que eu conheci a gente tinha esse Mini Alô Brasil, tinha o da João Pinheiro, que é onde é o Bretas hoje ali do museu, tinha aquele da Avenida Afonso Pena, tinha o Alô Brasil mesmo atacadista, tinha o Boca Quente das casas Alô Brasil que entregava aqui na cidade, e tinha a Casa do Uberlândia, que era tudo do mesmo grupo. O Boca Quente, assim, ele queria diferenciar, que ele queria entregar rápido a mercadoria, ele queria diferenciar dos outros, porque todo mundo, os outros também vendiam, entregava, às vezes os preços podiam ser quase a mesma coisa, mas ele queria diferenciar na parte dele ser mais rápido da entrega. Ele falou assim, a pessoa comprou, já está precisando da mercadoria, nós já vai entregar, e já ia rápido, sabe? Eu fiquei 13 anos. Quando vivo, eu fui para trabalhar no atacado. Nessa época, ainda não tinha o Alô Brasil, só tinha o atacado. E 2 anos depois é que eles tentaram e eles pensaram em entrar na área de varejo, de autosserviço. E isso aconteceu 3 anos depois que eu entrei no atacado. Quando eu assumi, que eu fui para inaugurar o autosserviço, que é aquela loja ali da Afonso Pena, que hoje está fechada lá, então eu já tinha uma determinada experiência comercial em função de ter trabalhado na área de compras do atacado. Aquela loja, ela foi a primeira do atacado, como eu disse, e havia uma integração generalizada, geral, de todos os funcionários do atacado. Todas as vezes que precisava de alguém, que a gente pressentia que ia haver um fluxo maior de cliente, nós tínhamos a facilidade de requisitar a gente do atacado para poder nos ajudar na loja. De autosserviço, nós fomos pioneiros aqui na região. Aí depois surgiu uma loja do Pão de Açúcar em Uberaba. Inclusive eu fui lá para dar uma olhada e tal, nós ficamos sabendo que eles iam abrir aqui, realmente abriram depois. Fui lá dar uma olhada, fui lá fazer uma pesquisa, pesquisar preço e forma de trabalho e tal, mas não tinha.
se era normal e tudo. Na época, eu posso dizer que foi muito em função do problema conjuntural. Das grandes mudanças de moeda que houveram na época, e os diretores tiveram que tomar medidas e salvaguardas para poder tentar tocar. E houve medidas certas e erradas. Se todas tivessem dado certo, eu acredito que não teria fechado, mas houve medidas erradas também. Todas as pessoas que trabalhavam com os seus reais no Alô Brasil naquela época, principalmente o pessoal de frente, eles sempre se espelhavam de cargo acima, porque todas aquelas pessoas que eram dirigentes, eles tinham um padrão de vida muito bom. Então, a empresa nunca negou, então, inclusive tinha uma determinada norma que às vezes, os seus reais que abria para o pessoal, saber como que a pessoa estava morando, como é que estava o padrão de vida dele, se ele ia lá e procurava saber como que estava a família. Eu só tenho satisfação, só tenho lembranças positivas. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco, não. Café tem que ser Cajubá. Disfunções oculares podem afetar a visão de diferentes formas. É assim com a catarata, o ceratocone, o glaucoma e a degeneração macular. Não espere os sintomas. Essas e outras disfunções podem ser revertidas com o tratamento adequado. Iso-Olhos, saúde ocular, atendimento e tecnologia se completam. Ele é empresário no ramo imobiliário. Conta como foi o começo do bairro Tibere e ainda fala sobre a fábrica de banhas Wanda. No Papos Gerais, a entrevista com Orivaldo Vieira de Paiva. Olá, a nossa conversa de hoje é com um velho conhecido que tem muitas histórias para contar, Orivaldo Vieira de Paiva. Orivaldo, você nasceu em Araguari e veio para cá com que idade? Eu nasci em Araguari e o papai comprou, onde é hoje o bairro Tibere, era uma fazenda do meu tio senhor. Ele comprou a fazenda, era uma fazendinha. Ele era fazendeiro lá em Araguari. E para botar a gente para estudar, eu era o caçula. E a gente vinha de charrete do Tibere, ali perto do Carrefour, dividia ali assim, vinha até na Rondon Pacheco. E nós vínhamos pela Rua da Chapada, que era a Rio Branco chamava Rua da Chapada. Era areia e só charrete, os carros eram charretes. Me lembro que carro que a gente via era do senhor Clarimundo Carneiro, um Fordinho de gasogênio, e o do senhor Gioconda, que era diretor do Curtume. Era na época da guerra, então, e também não tinha carros aqui. E foi nessa época, eu vim para cá em 1937, com 6 anos. E onde você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, tinha um cunhado meu que era gerente da máquina de arroz do Leoncin Chaves e do Geraldo Rezende. Eu trabalhava cedo com eles e estudava depois. Eu comecei a estudar, fui para no ginásio eu já fui para o Liceu, no primário eu fui com a dona Maria Alves Castilho. Aí depois fui para o museu, estudando lá. E trabalhava à tarde, né? E logo eu passei no concurso para o banco, comecei a trabalhar de contínuo no banco. Qual banco? Banco Hipotecário, era no tempo do senhor Bolivar de Carvalho.
Eu trabalhei, tenho grandes amigos lá, hoje quase todos já foram, né? Você lembra o nome deles? Ah, lembro. Hoje quem está vivo é o Lorival Carrijo, o Ciro Rossi, quem era o gerente era o senhor Bolivar, depois ele foi para a diretoria em Belo Horizonte, aí ficou o senhor Lauro Ribeiro, que é tio do Alvim, que mexe com venda tem uma agência de turismo. E eu fiquei no hipotecário. Depois eu passei num concurso para o Banco Nacional, que era dos Borges do Uberaba, aí eu já virei funcionário, né? Mas eu era muito atrevido e fiquei no banco até 21 anos. Eu comprei uma loja, o meu pai me ajudou, eu comprei uma loja de calçada ali perto onde era a loja Marisa, paguei em quase 4 anos, 40 meses. Ali na Floriano? Na Floriano, 337. Era do seu Calimero Lobato o prédio. Todo dia primeiro, quando eu chegava para abrir a loja, ele já estava com o recibinho na mão para receber o aluguel. E foram alguns anos lá. Depois eu me casei, eu continuei com a loja mais um tempo. Meu sogro me chamou, era a fábrica de banha Piau. Aliás, eu quero fazer uma coisa que, na época da fábrica de banha Piau, tinha um português muito simpático, chegava lá para comprar paios, as coisas tudo, Eduardo Machado. Conheci. Com dois magrelinhos lá, e chegava aquela turma e tal, e ele comprava, ele era muito alegre, comunicativo, fiz muita amizade com ele. Foi lá que eu conheci o Walter mais o Celso. Passou muito tempo, depois nós juntamos uma turma aí, meu sogro era um homem rico, mais umas coisas, compramos o frigorífico de Ituiutaba. Meu sogro financiou, eu fui para lá. Orivaldo, eu queria que você relembrasse um pouco essa fase da fábrica de banha da Piau, porque teve uma presença na vida de Uberlândia, né? Eram produtos assim diferenciados, de muita qualidade, a linguiça deles era internacional. Era famoso. O meu sogro era um homem muito cuidadoso, com higiene, com qualidade, ele era rigoroso. E mandava, quer dizer, o que produzia saía. Então, o Rio de Janeiro, a colônia portuguesa no Rio é muito grande. Eu me lembro do Adelívio Peixoto, da Motomac, ele e o irmão dele foram nossos representantes no Rio. Depois ele veio, montou aqui a Motomac, ele montou um negócio de distribuição de tratores. Começou com tratores. E o Delívio, eu gostava muito dele, ele gostava da gente, tinha uma amizade muito boa, um homem finíssimo. E, então a Piau foi muito bem durante aqueles anos. Aí depois surgiu uma oportunidade maior de negócio, que foi o frigorífico de Ituiutaba, onde hoje é o Bertim, estava fechado. Eu sou Jonas de Freitas Costa, era amigo do Zé Maria Alquimim, que era ministro da Fazenda, pelejou para arrumar o dinheiro para poder comprar. Ele não tinha condição. Aí chamou o Fernandinho Teodoro, que era primo do meu sogro, o sogro Frederico, irmão do meu sogro, e meu sogro, para poder comprar o frigorífico. Aí juntamos 6 sócios. Eu não tinha o dinheiro para comprar. Meu sogro era um homem muito correto e muito generoso. Aí ele falou: Arivaldo, eu vou te emprestar a sua parte, mas não é justo o Fábio pagar dele, então eu vou te cobrar o juro, era mais módico, sei lá, durante aquilo. Foi tão bom que nós pusemos o frigorífico funcionar, dentro de 1 ano ou 2 eu já paguei meu sogro, e ficamos muito bem. E naquela época eu estava com menos de 30 anos, estava com 29, 30 anos, logo eu virei diretor da associação comercial, rotariano, trabalhava, eu nunca levantei depois das 4 horas, porque eu começava a matança às 4. Eu chegava, 10 para as 4, eu estava lá vendo a peonada chegar. E foi muito tempo isso, e fiz grandes amizades, eu tenho em Ituiutaba grandes amizades. E ficamos lá até vender para o grupo da Carfep. Aí o Genésio me pediu, eu era diretor financeiro, me pediu para ficar pelo menos mais 1 ano, porque ele pôs lá o Zé Otávio Benjamin, que não tinha nenhum conhecimento, tinha o Sandoval Moraes, que era Sandoval, era muito afobado, coisa assim,
Aí ele falou assim, Orivaldo, eu quero que você fique aqui 1 ano com a gente. Aí eu fiquei, vendi um pouco das ações e deixei um pouco. E fiquei com ele mais 1 ano. Depois o Genésio até me convidou para continuar no grupo. Eu acho que eu devia ter continuado, porque aí eu estaria muito rico. Mas eu tinha muita independência. Aí eu fui mexer, montei uns esquemas de negócio aqui, aí eu pus as pessoas, talvez não tivessem preparadas para aquilo. Acabei tendo bom prejuízo. Vendi bastante lote no Cajubá para poder pagar prejuízo. Eu entrei no mercado imobiliário. Graças a Deus tem tanta coisa boa que a gente pode ajudar. Por exemplo, o bairro Alvorada, que lá não existia. O Dorival da Constrular queria vender aquilo, pelejava, não vendia, pelejava, não vendia. O mercadante me chamou para o mercado imobiliário. Logo ele me pôs na gerência, me entregou os negócios, eu trabalhava demais. E nós vendemos. O Rui de Cassantes era meu amigo, vendemos lá o bairro Moarama, quer dizer, lá vendemos Alvorada. Primeiro foi acho que 120 casas e tal, depois vendemos umas outra parte. E aí eu tomei gosto e não parei. Continuo trabalhando, com 86 anos eu continuo no mercado. Mas hoje só em áreas e coisas assim, porque pouca mobilidade, problema de estar em casa cuidando da minha patroa que tem mais necessidade de mim. E quando a funcionária sai, eu não saio mais. Então eu só trabalho até enquanto a funcionária está em casa. Ela sai, eu fico em casa. Como diz ela, eu sou cuidadoso de idosa. Mas... E no mercado imobiliário, graças a Deus, eu tive assim muita coisa boa que foi feita. Tem muitas empresas no mercado imobiliário que foram oriundas do meu trabalho. Bem, por hoje nós ficamos por aqui, mas no próximo programa a gente continua conversando com o Orivaldo. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que fica. Se aqui nasce